Olá, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas espíritas, tudo bem? Eu sou o Moacir aqui do Mensagens Kardecistas e venho trazer para vocês mais uma palestra de segunda-feira. Esse vídeo de 10 minutinhos, já com algumas reflexões sobre o que a gente vai estudar durante a semana do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse estudo inicia hoje e tem o seu ponto alto na quarta-feira, quando realizamos a nossa live do culto do Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas-feiras do ano, às 20 horas. Nós estamos no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E essa semana do capítulo 18, nós estudaremos os itens de 9 a 15. Esses itens estão separados, divididos em duas partes. Muito se pedirá àquele que muito recebeu, e a segunda parte é uma instrução dos Espíritos, dar-se-á àquele que tem. Então vamos a algumas reflexões para contribuir para o nosso Evangelho no Lar na quarta-feira às 20 horas. Primeira coisa desse trecho, de itens de 9 a 15 do capítulo 18, que a gente precisa compreender, é que nós demonstramos coerência pelo exemplo. Lembram em algumas semanas, e até um pouquinho na semana passada, quando eu comentei com vocês, do que Jesus falava dos fariseus hipócritas? Ou seja, aqueles que não praticavam o que falavam. Eles pregavam uma coisa e na hora da prática faziam outra. Eu não estou nos comparando com os fariseus hipócritas, como Jesus falava. Mas o que eu quero dizer é que possivelmente a gente esteja até pior do que eles. Porque de lá para cá já se passaram 2000 anos e ainda continuamos com falta de coerência entre o que falamos e pensamos para como agimos. E eu explico por quê. Porque Jesus Cristo, ele nos pede que a gente exemplifique o Evangelho na prática. Para que a gente viva o Evangelho na prática. Ou seja, ele nos pede coerência entre o que estudamos, o que falamos, o que pensamos com as nossas ações. E é quando ele pede esse Evangelho na prática, o que ele está falando de verdade é que não adianta que a gente leia o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente leia todo o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, que a gente leia os livros do Chico Xavier, do Emmanuel, do André Luiz, do Divaldo, da Joana de Ângeles, mas principalmente as obras fundamentais do Espiritismo, aquelas codificadas por Allan Kardec, com a ajuda dos espíritos superiores, e que a gente leia sobre os exemplos de Jesus, sobre o amor de Jesus, e não os coloque em prática. Quando nós fazemos isso, é como se fosse letra morta. É como se não servisse para nada. Porque a gente está lendo, compreendendo, entendendo o que ele está falando, mas não faz. Por isso que digo que estamos piores do que os fariseus hipócritas. Porque estamos 2 anos adiantados, 2 anos na frente, com talvez dezenas e dezenas de reencarnações, ouvindo os exemplos de Jesus e não os praticando. E quando a gente quando Jesus nos pede que a gente pratique, é praticar em casa, no trabalho, com os amigos, com a família, no nosso convívio social. Porque é ali que é a grande escola, onde a gente faz as trocas, onde a gente consegue se desenvolver, desenvolvendo o amor no outro. É o que Jesus nos pede, esse Evangelho na prática. O reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos, nos disse Jesus. Está aí a receita. Dócil, humilde e caridoso. Porque quando lemos o amor de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, não tenham dúvida
que a prática desse amor é a caridade. E quando a gente pensa em caridade, automaticamente a gente já pensa numa cesta básica, na sacolinha de final de ano, em ajudar alguém com um dinheiro que a gente entrega muitas vezes do farol. Na verdade, aquela caridade de subsistência. Mas muitas vezes, e a maioria delas, que a gente pode fazer, é aquela que Jesus nos pede de emprestar um ouvido sem julgamento. De, ao invés de devolver uma palavra de ódio, de raiva, a uma ofensa, devolver uma de amor. É praticar essa caridade dentro de casa, não magoando as pessoas. Não magoando os filhos, a esposa, o marido, o avô, a avó, o tio, a tia que está dentro da nossa casa. E muitas vezes fazemos isso só para alimentar o nosso orgulho, a nossa vaidade, mas principalmente a raiz de todas elas, que é o egoísmo. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas terrestres. É a receita do bolo da felicidade. É quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar e vivemos os seus ensinamentos. Vivemos aquilo que ele nos disse e nos exemplificou nos seus 33 anos encarnados aqui conosco. Por isso que é tão importante que a gente preste atenção nesse trecho do Evangelho que nos diz: muito se pedirá àquele que recebeu. Muito será cobrado de quem sabe. Nós sabemos. Muito será cobrado de quem sabe. Menos será cobrado dos ignorantes. Muito menos. E muito mais de quem sabe. O que eu quero dizer é que nós espíritas, que conhecemos a doutrina, que conhecemos o Evangelho, o livro dos Espíritos, as leis fundamentais, a reencarnação, a lei de causa e efeito, nós que já sabemos que a receita da felicidade é tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, é fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Nós que já sabemos tudo isso, que conhecemos Jesus, que já estudamos as suas parábolas, e mesmo que não tenhamos estudado, mas que temos acesso, podemos estudar. Talvez a gente não queira estudar, mas a gente tem acesso, a gente pode estudar. Nós que fazemos isso, seremos infinitamente, muito mais cobrados do que o ignorante, aquele que não conhece Jesus, aquele que não conhece os seus ensinamentos, aquele que não conhece o Espiritismo, aquele que não conhece a verdade. Porque a responsabilidade é sempre de quem sabe. A responsabilidade é sempre de quem sabe. Eu sempre dou aquele exemplo para vocês de eu pegar uma criança numa avenida movimentada, uma criança de 2 anos, soltá-la na avenida, fora da faixa de pedestres e falar: se quiser atravessar a rua, a avenida, atravesse. Se você for atropelado, é problema seu, não é responsabilidade minha. Mas como que pode ser responsabilidade da criança se ela tem 2 anos? Ela não sabe atravessar, ela não conhece os perigos, ela não tem essa malícia no bom sentido. Logo, se eu, como adulto, não assumo a responsabilidade sobre ela, pego a sua mão e a atravesso para o outro lado, se ela for atropelada, a responsabilidade é minha e não dela, que é simples e ignorante. É minha, que sei das consequências de não ajudá-la. E é disso que Jesus está falando, né? Aos espíritas, pois será pedido muito, porque receberam muito. Mas também aqueles que tiverem aproveitado, muito será dado. Porque sabemos das consequências da reencarnação. Sabemos que somos espíritos eternos e nos desenvolvendo a todo momento pela eternidade. Que essa vida de 70, 80, 100 anos que o valha é um grão de areia na eternidade. É um pedacinho muito pequeno
da nossa vida eterna. Mas que ao mesmo tempo que é um pedacinho tão pequeno, uma fração tão pequena da nossa vida eterna, ela também é super importante. Porque muitas vezes, aqui nessa existência, eu posso contrair dívidas que eu vou ficar centenas delas pagando, resgatando, me recuperando de um ato de agora. O por isso de que a responsabilidade é sempre de quem sabe. Presta bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servides para com os outros, e vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Está em São Marcos, no Evangelho de São Marcos. O que Jesus está falando aqui? Que aquele que tem, ele vai dar mais. E aquele que não tem, ele vai tirar ainda o que tem. Primeiro, né? Faça aos outros o que gostaria que vos fizessem. Ponto 1. É a regra. E aí o que Jesus está falando aqui? Aquele que tem as virtudes que vão servir para continuar o seu desenvolvimento depois que ele desencarnar. Quais são essas virtudes? O carro, a casa, a roupa, o relógio, o celular, o dinheiro aplicado, as viagens? Não é isso. O que vai me servir depois que eu desencarnar para eu continuar o meu desenvolvimento é o meu intelecto, é a cultura que eu adquiri, é o amor que eu levo no coração, é o tanto que eu ajudei as pessoas, é o tanto que eu pratiquei o que Jesus nos ensinou. É isso que vai me ajudar depois que eu desencarnar. E o que ele está falando assim? E para aquele que não tem, se ele tirará mesmo que tem. Porque não adianta. Todos nós iremos desencarnar. Uns mais cedo, outros mais tarde. Mas todos nós iremos desencarnar. E aquele que não desenvolveu essas virtudes, aquele que não viveu o Evangelho, aquele que não se ligou em Jesus, aquele que não desenvolveu virtudes que são importantes para o seu desenvolvimento depois que desencarnar, aquele que não desenvolveu a sua inteligência, que não adquiriu cultura, que não se intelectualizou, que não estudou, a esse que não fez nada disso, lhe será tirado mesmo que tem, porque ele vai desencarnar. E se ele acha que os bens materiais, o carro, o celular, o relógio, as casas, as posses, as aplicações, tudo aquilo que ofusca a verdade e lhe aguça o orgulho, a vaidade e o egoísmo, a intolerância, tudo isso lhe será tirado, porque quando ele desencarnar, ele não leva nada disso, não leva nenhum corpo físico. E aí ele vai ficar lá perdido, porque ele não sabe mais. Ele fala, mas aquilo que me representava, aquilo que eu era, eu não sou mais, porque eu não tenho mais carro, não tenho mais casas, não tenho mais corpo físico, não tenho mais minha família, eu não tenho mais nada. E aquilo que poderia lhe ajudar, que são as virtudes, ou seja, seu intelecto, sua inteligência, a cultura que ele adquire, aquilo que ele estuda, aquilo que ele pratica vivenciando a verdade de Jesus, lhe será ele não tem, então aquilo que ele não tem, e aquilo que ele tem, que ele acha que lhe representa, lhe será tirado. Por isso que é tão importante que todos nós, de hoje para quarta-feira, quando acontece a nossa live do Evangelho no Lar às 20 horas, estudemos os itens de 9 a 15 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui foi só um esquenta. Na quarta-feira, nós aprofundaremos esse tema, discutiremos com mais detalhes tudo para a nossa reforma íntima, para a nossa evolução moral e espiritual. Então eu aguardo todos vocês na quarta-feira, às 20 horas, para a nossa live do Evangelho no Lar. Fiquem todos com Deus e até quarta-feira.